Tô terminando, galera. Sei que são muitos vídeos, mas é necessário. Penúltima vanguarda, vanguarda cubista. O cubismo, como vocês estão vendo aí, ele vai se iniciar em 1907, né, por um dos pintores mais renomados desse período, né, chamado Pablo Picasso. E o cubismo ele vai basicamente trabalhar com essa decomposição, né? A gente vai trabalhar muito a questão do fragmento, de fragmentar, na verdade, formas geométricas. Então, se eu estou fragmentando também formas geométricas, geralmente a temática está voltada para essa subjetividade, né? Para essa interpretação que você, como telespectador, como espectador, vai ter que ter sobre a obra. Pronto. Então, como eu falei, né, a primeira característica que a gente tem aqui é esse fragmento, nessa fragmentação de formas geométricas. Então, a gente vai ver formas geométricas variadas em cada obra, certo? Se eu estou trabalhando com formas geométricas variadas, eu vou trabalhar com a multiplicidade desses ângulos, né? Então, vocês vão ver as imagens em ângulos diferentes, o que vão, né, se tornar bem parecidas com colagens, já que elas estão em formatos, em lugares diferentes, parecem muito com a colagem. Pronto, esse aqui é o Pablo Picasso, gente, ó. Pronto. Essa obra é muito interessante, ela traz algumas características do Picasso muito importantes. Observe que a obra Las Demoiselles d'Avignon, né? De Avignon é um local, era um prostíbulo que inclusive Pablo Picasso frequentava, e a obra ela retrata mulheres prostitutas, são prostitutas na verdade, e elas estão olhando para alguém na frente. Muitos dizem que era para o próprio Picasso, né? Elas eram modelos. Mas tem um aspecto que vocês têm que prestar atenção, né? Quanto à simbologia, nós temos aqui as frutas, né? O que isso pode... o que a gente pode interpretar? Frutas com as mulheres nuas e tal, né? Alimento, interpretaram aí? Beleza. Outra figura bem interessante são essas duas mulheres de máscaras. Observem que as máscaras aqui são máscaras africanas, o que a gente já liga a uma curiosidade do Pablo Picasso, né? Ele adorava demais a cultura africana. Então, vez ou outra, vocês vão ver alguns quadros dele que tem esse aspecto, né? Voltado para a cultura africana. Tô passando bem rápido. Em seguida, nós temos esse quadro dele bem conhecido, né? Chamado Guerra de Guernica. Também traz muito essas formas geométricas variadas, né? Acho que é bem notório isso, mas sem fugir da temática central do Pablo Picasso, que é alfinetar, né, quem apoia a guerra, certo? E observe a quantidade de personagens em desespero. Esse aqui no chão, ó, desesperado. Nós temos, deixa eu ver aqui, ó, um animal desesperado. Há um conflito muito grande dentro da obra, há um conflito muito grande. E a gente tem um detalhezinho que não pode ser deixado para lá, que é o detalhe aqui da luz. Então a luz ela pode significar o quê? Esperança. Em seguida, ainda no cubismo, nós temos o Georges Braque. Ele não fez tanto sucesso assim como o Pablo Picasso, mas é importante colocar ele aqui em questão, certo? Ele traz o cubismo em formatos diferentes, né? Ele não faz como o Picasso, né? O Picasso ele acaba separando bem direitinho cada forma. Ele prefere misturar todas essas formas, certo? Para que você interprete qual seria a imagem dentro do quadro, e traz mais esse aspecto também bucólico, né? Voltado mais para a natureza e as cores mais vivas, né? Mais quentes. Nós temos o fauvismo, outra vanguarda não muito conhecida, que traz mais a questão do monocromático. Então você tem dentro de um quadro cores variadas, mas cores separadas. Então bem aqui eu só tenho a cor vermelha, aqui eu só tenho a cor azul, aqui eu tenho só a cor verde. Então a gente traz muito essa intensidade do monocromático. Então as cores elas são puras, né? São puras e são cores mais separadinhas. Pronto. Aqui eu coloquei o Henri Matisse, né, que é muito conhecido dentro do fauvismo.
Observe que nós temos aqui um quadro bem objetivo, mas observem essa parte cromática dentro da obra. A gente tem muita cor laranja, né? A cor ela é muito centrada em um canto só, ela não é misturada, né? Não tem. Então a gente tem muito a cor laranja, aí depois a cor vermelha muito presente. Deixa eu colocar aqui outra. Ó, novamente monocromático, cores separadas. O verde separado do rosa, separado do vermelho. Enfim. A outra aqui, ó. E por fim, a última vanguarda. Pronto, gente. O dadaísmo, ele vai ser a última vanguarda. O dadaísmo, ele vai surgir em 1916. Em plena, gente, Guerra Mundial. Observe em que ano o dadaísmo ele surge, em 1916, em plena Guerra Mundial, certo? Então, esse movimento dadaísta, o próprio nome Dada, ele não tem nome, não tem significação. É uma obra de destruição. Então, esse movimento, ele vai ser um reflexo dessas emoções, né, que acabam sendo causadas pela guerra, e acaba sendo um movimento que surge como uma revolta, né, um movimento que tem muito essa questão da revolta, da agressividade, da indignação, né, então a gente traz muita incoerência. O movimento ele surge a partir de um manifesto desse cara chamado Tristan Tzara. Certo, aqui o nome dele, Tristan Tzara. Ele vai criar um manifesto, e dentro desse manifesto, já volto aqui, ele vai colocar esse poema que foge totalmente da estética do poema realmente, em que ele vai dar uma receita sobre o que é um poema dadaísta. Então depois vocês dão uma pausa aí e dão uma lida no poema. Pronto, então a gente traz aqui, além do Tristan Tzara, né, o Marcel Duchamp, né, que trouxe, né, expôs a obra A Fonte, né, vocês estão vendo aqui que a gente tem um objeto que na verdade, no sentido real mesmo, ele é um mictório, mas ele acaba transformando a fonte em outro objeto. Então, primeiro ponto aqui, já que ele surge no período da Primeira Guerra Mundial, ele vai criticar a arte, a estética da arte conservadora, principalmente. Ele vai colocar que a arte é algo inútil, né? Ou seja, a gente não precisa estar atrelada a essa arte voltada mais para a coerência, para a racionalidade. A arte é algo inútil. O dadaísmo ele tem que causar também o quê? Um estranhamento, porque através do estranhamento a gente vai refletir sobre o quê? Sobre o mundo, sobre as perdas, né? Sobre essas amarras que nós temos ainda com o passado, né? Mas ao mesmo tempo é uma obra que vai trazer questões mais humorísticas, mas vai misturar humor com a seriedade. Então eu tenho crítica e humor. Pronto, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então observe aqui que a gente tem o Marcel Duchamp, como eu falei, né, que vai trazer a obra A Fonte, né, vai ser uma obra que ele vai expor e que vai dar muita confusão, mas a obra A Fonte, incluída aí também o dadaísmo ele vai trazer uma expressão muito interessante chamada ready-made, que tentando facilitar aqui a tradução, né, que ela tem mais de uma tradução, é como se fosse uma arte pronta ou uma arte rápida. Então, ready-made, ele vai ser uma arte pronta, uma arte rápida, certo? Então, tentando facilitar o entendimento de vocês, você vai pegar um objeto do cotidiano e vai transformar esse objeto em outra coisa. Nas primeiras aulas, a gente questionou muito sobre o poder que a arte tem na vida das pessoas, né? O poder de transformação. Então, um espaço ele pode ser transformado. Então, é de você pegar um objeto qualquer e dar um novo nome a ele, uma nova definição. Pronto, olha aqui as outras loucuras que o Marcel Duchamp fazia, né? Ele fazia colagem, né? Com outras obras. O intuito mesmo era provocar os conservadores na época. Então, observe como ele foi usado para aquele período de 1919, né? Que essa obra aqui é de 1919. Ele pega uma obra muito conhecida dentro da estética perfeita, né, que eles colocam como perfeita,
E provoca colocando bigodes na Mona Lisa e uma barbicha, né? Pronto, então a gente termina aqui quanto às vanguardas.